Então vamos assim, irmãos, serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, buscando elevarmos os nossos pensamentos ao Pai Criador, ao Mestre e amigo Jesus, companheiro de todas as horas, mantendo igualmente a sintonia com os benfeitores desta nossa Santa Casa de Oração. Agradecidos por estarmos aqui reunidos, em nome do Cristo e do Pai Celestial. Que possamos entrelaçar os nossos pensamentos, recebendo a intuição e o envolvimento carinhoso dos amigos espirituais que aqui se encontram em mais uma noite de tarefa. Que Jesus possa nos auxiliar a abrirmos nossos corações e nossas mentes para o estudo nessa noite e principalmente que nos conceda o entendimento e a oportunidade da prática destes ensinamentos tão relevantes para as nossas vidas. Agradecemos, Jesus, por tudo que tem nos dado e principalmente pela consciência de aqui estarmos reunidos em Teu santo nome. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite, a mais uma palestra espírita. O tema dessa noite é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, especialmente o item 7, que fala no início da instrução dos Espíritos, ele fala do dever. Mas o que é esse dever que o Evangelho traz para nós? Esse é o dever, aquele dever de acordarmos de manhã, muitas vezes de madrugada, sairmos para trabalhar, para cumprir as nossas missões do dia a dia. Esse dever está relacionado somente ao nosso trabalho, às questões materiais, ou esse dever de que traz o Evangelho, ele fala de algo mais. Esse dever que o Evangelho trata, e aí, como eu sempre gosto de apresentar, a definição, o significado da palavra, Sempre gosto porque nos faz entender um pouco mais a fundo a profundidade desse tema tão curtinho no Evangelho, mas de uma importância tão grande para as nossas vidas. Então esse dever que a gente está falando é do dever mais relacionado ao plano material, No pagamento de dívida, de uma obrigação, ou com o trabalho, ou com a família, de estar em agradecimento ou estar obrigado por alguma coisa. É aquele dever que está relacionado muito à questão da lei material, do nosso dia a dia. Mas aí quando a gente vai buscar no latim o que significa o dever, ele deriva dessa palavra chamada debere, que na concepção original desta palavra, ele traz a ideia central de obrigação e de compromisso mais estendido à consciência ética e moral. Que é isso que esse item 7 do capítulo 12, da Instrução dos Espíritos, vem trazer para nós. Esse dever relacionado à questão central da moral, que é essa nossa bússola, que nos guia e que está mora dentro da nossa consciência. Então, o que é esse dever? Esse dever está ligado, dentro da questão espiritual que a gente vai estudar agora para o nosso aprendizado, ele está ligado ao quê? A esses detalhes que são muito pequenos, que são ínfimos detalhes, e que eles podem ser tanto ínfimos quanto detalhes elevados, E esse dever está ligado totalmente à questão da moral. E ele está relacionado com essa nossa bússola moral, ele está relacionado com as nossas questões íntimas,
diante de nós mesmos, né? Então, o dever para conosco em primeiro lugar, o dever para com o nosso próximo, e o dever como uma lei da vida. E aí, quando a gente fala de uma lei, nós não estamos falando da nossa lei falha, nossa lei material, do plano material, não, que regula as nossas relações. Né? Nós estamos falando de uma lei que é uma lei divina, uma lei espiritual. E Kardec, na época, tentando entender com os espíritos qual que era essa relação, porque era um tema muito, muito discutido quando ele publicou, né, o Livro dos Espíritos, era muito discutido essa questão do que seria uma lei universal. Uma lei que serviria em qualquer tempo, em qualquer momento, né? E ele perguntando para os espíritos, ele fez a pergunta: o que se deve entender por uma lei natural, uma lei universal? E aí os espíritos, essa é a questão 614. E aí os espíritos disseram o quê? A lei natural é a lei de Deus, ou seja, é uma verdade suprema. Ela é absoluta, em todo o tempo, em todo que era aquilo que ele estava buscando entender. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica ali o que deve, ao dever ali, o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a gente já consegue perceber, né, nesse estudo, que essa lei e esse dever, né, que é uma lei moral, uma lei universal, ela está o quê? Ela está diretamente ligada à nossa felicidade. Essa lei, esse dever que nós temos, ligado à nossa felicidade, não quer dizer que a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, mas que a gente tem que se guiar por esse dever para que a gente se responsabilize e tenha noção das atitudes corretas que nós temos que tomar ao longo da nossa existência. E aí ele pergunta também para os espíritos: mas onde está escrito essa lei? Ele queria saber onde está escrita essa lei de Deus, onde ela vem escrita, em qual lugar que a gente encontra. E aí os espíritos explicam para ele que essa lei está na consciência. Então, nós podemos perceber que essa lei que está na nossa consciência, ela regula, né? Ela é um marco regulatório para a nossa vida e que está alinhado diretamente com a moral, com essa nossa bússola que nos guia, que nos dá um norte para onde nós devemos seguir. Isso está diretamente relacionado à necessidade do nosso reajuste, nosso aprimoramento, zelando pelo dever como devemos. E aí, quando fala de consciência, que essa lei mora na nossa consciência, e aí buscando novamente entender a natureza, né, o significado da palavra consciência, ela fala que é o sentimento ou o conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender os aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Então, essa lei desse dever, dessa nossa questão moral, da nossa consciência, ela é muito mais profunda, porque ela fala do nosso sentimento, do nosso interior, da nossa necessidade de autoconhecimento e de busca constante de aprendizado, de desenvolvimento, para que a gente possa usar essa oportunidade desta nossa reencarnação para aprendermos o máximo que nós pudermos, para que nós possamos o quê? Evoluir. E no segundo ponto, segundo significado, ela fala que é um sentido ou uma percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Ou seja, muitas vezes nós não vemos, né, quando nós tomamos conhecimento da doutrina, quando fala da bênção do esquecimento, né, na reencarnação, muitas vezes a gente não vê isso com aquele olhar de bênção. Olha que bênção que eu de fato esqueci, né? Tenho esse esquecimento. Mas mesmo para aqueles que não acham que o esquecimento é uma bênção, né? Porque nós já falamos muitas vezes, já discutimos, né? Que essa bênção ela serve justamente para a gente ter um pouco mais de fôlego e tranquilidade, que é para nós nos guiarmos na vida, porque nós não teríamos condição de suportar ver tantos erros enormes que nós cometemos em encarnações passadas. Então, mesmo para aqueles que não entendem que
o esquecimento é uma bênção que a gente recebe quando a gente reencarna, Deus não nos deixa desamparados de forma alguma. E aí ele colocou uma centelha divina, uma bússola dentro de nós, que está relacionado com a nossa consciência, que a gente tem consciência lá no fundo se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado. Quando a gente está fazendo errado, a gente sente, não sente? Então, quanto mais a gente se abre para o estudo, para o entendimento dessa doutrina tão maravilhosa, nessa revelação, a terceira revelação que o Cristo nos proporcionou, e a gente começa a estudar com mais profundidade, a gente vai vendo que o ser humano, ele pode realizar coisas maravilhosas. Basta que ele se nivele e seguir realmente por essas bússolas que nós temos em nosso interior, né? Que a gente comece a fazer um exercício constante, né? De aprendermos a nos questionarmos, nos compreendermos, mas não é aquele questionamento que coloca a gente para baixo, né? Que a gente traz algum demérito, que a gente coloca assim, uma condição muito severa para conosco mesmo. Mas é aquele momento de intimidade seu para contigo mesmo, né? Onde a gente começa a entender aonde estão as nossas inferioridades, aonde estão as nossas mazelas, mas aonde também estão as nossas qualidades, as nossas habilidades, aquilo que eu melhorei ao longo dessa vida através desse conhecimento e aquilo ainda que me falta persistir para que eu possa vencer, né, as nossas imperfeições. E a exemplo, né, um dos grandes exemplos, né, lógico, o primeiro exemplo que vem na cabeça de missão e de cumprimento de dever é o próprio Cristo, óbvio, não tem, né, mas Paulo é um grande exemplo, né. Então, enquanto ele ignorava, ele foi para um caminho tortuoso de perseguição. Mas quando ele se deparou com aquela grandiosidade do Cristo, ele seguiu o caminho do Cristo e seguiu perseverante, foi adiante e conseguiu na mesma encarnação sair do zero e chegar no céu. Prosseguindo, e aí ele faz um alerta. Esse dever, quando a gente está falando dos sentimentos, ele fala que é muito, muito, muito difícil da gente conseguir dar cabo dessa missão, da gente cumprir fielmente o nosso dever. Porque ele se acha em antagonismo com as atrações do interesse do coração. E aí quando a gente fala, é contrário ao interesse do coração, porque é muito mais fácil, às vezes, a gente mesmo na ignorância, sem o entendimento necessário, a gente seguir pelos caminhos tortuosos, né, esses caminhos passageiros, esses caminhos que podem ser agradáveis naquele determinado momento aos nossos olhos, mas que depois vão nos levar para uma condição muito triste, né? Vamos nos carregar, vamos nos transportar para um abismo, aonde a gente vai espiar por muito tempo, porque a gente não soube aproveitar aquele momento e a gente acabou focando muito naquilo que era passageiro, né? Nos prazeres da vida, nas delícias que a vida nos oferece, e deixou de olhar para a condição de evolução espiritual tão necessária para cada um de nós. Porque nós não estamos aqui a passeio, nós não viemos aqui o plano material de férias, né? Como diz Bezerra, nós somos seres espirituais tendo uma experiência material, uma experiência terrena. E por que a gente ainda está tão preso nesse terra a terra? Porque a gente tem muita coisa ainda para melhorar. Todos nós temos muito que melhorar, senão não estaríamos aqui. Muito diferente do Cristo que veio aqui para nos ensinar o amor. Ele já era o responsável por esse planeta. Ele já era um ser de elevada grandeza, em escala crística. Ele não precisava vir aqui, mas ele resolveu, né, estava nos planos do Criador, que o Cristo viesse para ensinar o amor, para ensinar a lei do perdão. Né? E não mais o olho por olho, dente por dente, ensinado por Moisés até então. Então é a isso que nós precisamos dedicar mais da nossa atenção para que a gente possa se aperfeiçoar. Né? É nosso dever, nós estamos aqui no plano material para cumprir um dever, uma obrigação. Cada um de nós tem a sua missão muito particular, mas nós temos esse dever relacionado à questão do aperfeiçoamento moral da nossa reforma íntima.
Mas ele fala também que esse dever ele não tem testemunhas às suas vitórias. E eles não estão sujeitos à repreensão quando das derrotas também, quando as derrotas acontecem. Mas por quê? Porque isso está ligado diretamente às nossas questões mais íntimas. Né? Está ligado ao nosso eu interior. Então, quando você está sozinho, né, com você mesmo, na sua casa, você é dono das suas ações, dos seus pensamentos. Embora a gente ache que a gente está sozinho, raramente estamos sozinhos. Mas nós somos dono dos nossos pensamentos, dono das nossas atitudes mais íntimas. E se a gente é vitorioso, porque essa é uma vitória particular. E se nós somos vitoriosos ou não, se nós somos positivos ou negativos, né, isso é eu comigo mesmo. Isso é cada um. Então, assim, orai e vigiai. Não é isso? Orar e vigiar. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Porque engano nosso, ledo engano que a gente não está sendo observado. Né? E no estudo dessa semana, não sei se vocês se recordam, que a Conceição fala que se nós crescêssemos de fato em Deus, nós evitaríamos errar. Porque a gente sabe que nós estamos o desagradando e estamos assumindo cada vez mais responsabilidade por esses equívocos. Então, quando ele fala, não tem testemunha para a vitória e também não tem crítica porque com relação à derrota, porque isso é uma coisa muito particular. É do nosso eu interior, da nossa própria reforma íntima. Não tem a ver diretamente com o outro. Então, esse não é aquele tipo de, entre aspas, caridade que a gente faz aos olhos do mundo. Isso é uma coisa muito particular. E aqui é que está o verdadeiro heroísmo da nossa parte, quando a gente consegue vencer as nossas imperfeições. Quando a gente... Isso não é público, né? Isso é totalmente interior, é particular. É a gente perante o Criador. Esse dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Deus concedeu para cada um de nós o livre-arbítrio, da gente pensar e agir como bem entendesse. Mas carregamos essa centelha divina dentro de nós que nos mostra a rota certa a seguir. Você tem livre-arbítrio, ninguém vai dizer para você que você não pode fazer. Mas quando você for tomar aquela decisão, você sabe que tem essa bússola te martelando a consciência, te mostrando que o caminho não é esse. É esse aguilhão que ele fala, né? E aí, procurando a palavra aguilhão, o aguilhão é um bastão comprido com uma ponta bem fina que serve para tocar o boi, para cutucar o boi, sabe? Para ele poder andar, caminhar para o local que você está indicando. Então, a nossa consciência tem esse aguilhão que fica cutucando a nossa consciência o tempo todo para nos mostrar o caminho. Né? Esse guardião da probidade interior. A gente vê muito falar aí na mídia, né? Improbidade administrativa. Né? O que é essa probidade? É a observância rigorosa ao dever cumprido. Né? Então, quando a gente ouve falar de improbidade administrativa, é porque o cara está agindo mal com relação ao dever que ele assumiu anteriormente. Né? Numa administração, principalmente quando a gente está falando de dinheiro público, que não é dele. E esse guardião, ele o quê? Nos adverte e nos sustenta. Ele nos adverte, nos chama a atenção, nos alerta para o que é certo, e também, quando nós estamos e seguimos esse caminho, ele nos sustenta, ele nos encoraja a nos manter nesse caminho. Mas muitas vezes, tudo isso não é suficiente diante do quê? Das ilusões da paixão e das coisas passageiras e mundanas desse mundo, que nos apresenta. Era melhor estar o quê? Entre aspas, né, gente? É uma pergunta, mas que nós todos sabemos a resposta. Era a melhor decisão estarmos aqui falando de Cristo e aprendendo em conjunto, né, a respeito do seu evangelho, da sua doutrina, ou a gente está numa festa? Né? Então, muitas vezes, é óbvio que nós temos responsabilidades, né, e assumimos compromissos,
Mas que bom que o nosso compromisso hoje, aquilo que nós assumimos, foi vir aqui e falar do Cristo, tentar compreender cada vez mais, né, aquilo que nos cabe para nos favorecer a melhor cumprirmos a nossa missão. E aí vem algumas perguntas, né? Esse dever, se fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, né? Como determiná-lo, porém, com exatidão? Aonde ele começa e aonde ele termina? E aí já vem a resposta. O dever, ele se inicia, né? Se principia aonde? Para cada um de nós, exatamente no ponto em que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Ou quando, ao contrário, o nosso próximo também tenta transpor esse limite, né, de ameaçar a nossa felicidade. Então, mais uma vez, o dever relacionado à felicidade. Mas quando nós infringimos essa lei, que é uma lei natural, e que nós, de certa forma, impomos sofrimento ao nosso próximo, a felicidade do nosso próximo, ou a tranquilidade do nosso próximo, não importa. Nós estamos o quê? Exatamente num ponto, né, crucial de que a gente não está cumprindo fielmente com o nosso dever. E aí, não importa se é desde as coisas mais simples, que foi isso que ele falou lá no começo, até as coisas de maior vulto. Não importa. Se nós estamos perturbando a felicidade do nosso próximo, o caminho está errado, por mais simples que seja. Às vezes uma brincadeira que a gente faz com uma pessoa e a pessoa não gosta. Então nós estamos transpondo um limite que nós não podemos transpor. É a nossa responsabilidade. Se o vizinho reclama que o som do nosso aparelho lá está muito alto, então nós estamos transpondo esse limite da tranquilidade dele ou da felicidade dele. Qual que é o nosso dever? É reclamar e xingar o nosso vizinho, entrar em alguma discussão? Ou é a gente ver que a gente está incomodando e que a gente pode ser feliz abaixando um pouco mais o som também? Que isso vai trazer também tranquilidade para a gente. Então são pequenas coisas no nosso cotidiano, né? E a gente sempre fala muito aqui do trânsito, né? São coisas que, pô, se eu estou vendo que está todo mundo na fila aqui para entrar na direita, por que eu tenho que ser o esperto que vou ter que ir na esquerda para atrapalhar a tranquilidade do cara e entrar na frente dele lá na frente? Por que eu não posso seguir o mesmo condicionamento e ficar aqui na direita? Por que eu tenho que atrapalhar o outro? Ou por que eu tenho que andar na esquerda achando que eu sou dono da esquerda 80 km por hora numa rodovia que é para andar 120? Né? Então a gente tem vários exemplos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, que está relacionado ao nosso dever, né, para a gente poder trazer mais felicidade tanto para nós quanto para o outro. Eu me comprometi a entregar um trabalho na data tal. E aí eu fui procrastinando, quando chegou lá na frente, no dia da entrega eu vou falar para aquela pessoa que está esperando por algum motivo nobre, né, a Fabiana vendeu o móvel, um exemplo, né, vendeu lá os móveis, né, um jogo de quarto bonito, não sei o que ela vai montar. Aí no dia, ela já sabe que não vai dar para entregar. Já uma semana ela já sabe, muitas vezes não vai. Aí no dia da entrega ela vai e perturba, é um exemplo só, né, Fabiana? Eu sei que isso não acontece. Perturba a felicidade e a tranquilidade daquela pessoa que estava esperando aquela mobília, né, ia ser montado no quarto do filho, era um presente, não sei o quê. Então, esse dever, isso nós estamos falando do plano material, imagine das questões morais, né? Então nós podemos fazer diferente. E aqui ele fala também, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Ah, mas Deus quer que a gente sofra? Não é isso. Mas Ele nos criou em pé de igualdade. Rico, pobre, branco, negro, cafuso, amarelo. Todo mundo é igual. Ignorante ou instruído, grande ou pequeno, nós somos iguais. E todos nós vamos passar por aflições relacionadas à nossa posição social, mas em pé de igualdade. Todo mundo sofre. Às vezes você vê aquela pessoa que o cara tem muito dinheiro, a gente associa isso na vida ao dinheiro. Tem muito, muito, muito dinheiro.
mas ele não é feliz. Aí você fala, como que esse cara não é feliz com o tanto de dinheiro que ele tem? Aí vem um velho ditado que fala que o dinheiro não traz felicidade, que eles falam que é uma das maiores mentiras do mundo. Mas não traz se a pessoa é vazia, se ela não conseguiu compreender o propósito, ela não tem essa visão de missão, aquele dinheiro todo que ela usufrui daquele benefício, daquele conforto que é passageiro material, ela não usa aquele dinheiro, né, justamente para poder melhorar a vida das pessoas. Qual é o sentido de ter tanto dinheiro assim? Você não vai levar embora com você. Quando a gente sair desse plano aqui, nós não vamos levar nada. Nem o nosso corpo, que é o nosso veículo de expressão, nós não vamos levar absolutamente nada. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Para que cada um tenha consciência do que tem que melhorar. E que para cada um tenha consciência e tome pé de que quando a gente é provocado, o nosso pavio ele é muito curto. E nós somos capazes de coisas que depois a gente pode se lamentar profundamente. Porque aquele dever da vigilância faltou em nós. Então, quando nós somos provocados, né, a gente tem que ter consciência de que a gente pode causar sofrimento, intranquilidade, infelicidade para o outro. Mas ele fala que esse mesmo critério não se aplica para o bem, né? Porque ele tem outras expressões muito variadas e diversas do mal, e a gente sabe bem. Essa igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, ou seja, todos nós sofremos aqui no plano material, né? E a gente precisa aprender a sofrer adequadamente, né? Com consciência de que o sofrimento ele é um obstáculo para que para que a gente possa transpor. Ele é um obstáculo que vai nos levar à evolução. A gente não pode ver o sofrimento só com aquela condição de dor, mas principalmente com a condição de aprendizado que o sofrimento nos traz. E aí ele fala, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Se a nossa lei material imperfeita, ela fala que ninguém pode ficar às margens da lei, se alegar a ignorância estando às margens da lei, né, seu Pedro, alguma coisa nesse sentido, né? Ninguém pode estar às margens da lei alegando ignorância, não é? Ah, não conheço a lei, então eu não posso ser punido. A lei divina é a mesma coisa. Os efeitos desse mal que a gente pratica, a gente não pode alegar ignorância, alegar que a gente não sabe, né? Por quê? Porque a gente já tem essa centelha divina que nos mostra o certo e errado, nos mostra o que nós temos que fazer. Então não adianta chegar lá e falar assim, eu não sabia que era ruim aquilo que eu estava fazendo para o outro. Eu não sabia que fazer fofoca era maledicência. Eu não sabia que eu não podia falar mal do outro. Eu não sabia que eu não podia ter inveja do outro, que eu não podia cobiçar a mulher do outro. Enfim, tanto N exemplos aí de coisas que a gente se depara no nosso dia a dia. Então, não venha depois reclamar, olha, vocês são iguais perante a Deus e o julgamento será igual também. Então, esse dever, né, num resumo, ele está ligado o quê? Na nossa prática, às questões dos exames morais, do nosso estudo, da nossa busca de entender essas questões relacionadas à moral, né, no dia a dia. Esse dever, ele está relacionado à nossa bravura da alma que afronta a angústia da luta. Olha que bonito. É aquela coragem que a gente não sabe nem que a gente tinha, é aquela força que a gente tira do nosso interior quando a gente tem a fé, né, de praticar esse dever, né, de praticar aquilo que é bom e que vai nos ajudar, nos auxiliar a evoluirmos. E a gente não se abater e se abalar diante das nossas lutas diárias, né? Tem que acordar 4 horas todo dia? Obrigado, Senhor, 4 horas da manhã. Pô, foi dormir meia-noite, só dormiu 4 horas, amém, vamos em frente. A força vem e a gente segue adiante, né, para as nossas lutas. Esse dever, né,
que ele é tanto rígido quanto flexível. Ele é austero diante de um problema, de uma situação, e ele vai mostrar para a gente qual que é essa situação. Quando a gente não está aguentando mais, quando a gente acha que a gente vai dobrar os nossos joelhos, que a gente não suporta mais aquela dor, aquela situação, né, que está pronto a dobrar-se diante das complicações. Pô, as complicações do dia a dia estão nos vencendo e vão nos aniquilar. E aí, essa austeridade que ele fala, e essa inflexibilidade, muitas vezes está relacionada a gente não ceder diante das tentações, não ceder diante das coisas passageiras da vida, né? Buscar aquilo que vai ser duradouro e que vai nos levar a uma condição espiritual melhor. Então, o homem que cumpre bem o seu dever, né, o homem que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, o juiz e um escravo em causa própria, né? Deus acima de tudo, o olhar para o próximo latente no esquecimento de si mesmo. É isso que ele quis dizer que é o nosso dever, se a gente quiser trilhar um caminho que nos leve a voos mais elevados, né? Então, esse dever ele é o mais belo laurel, né? O prêmio da nossa razão. E nós dependemos dessa razão, mais depende dela como o filho depende de sua mãe. Quer dizer, essa razão, né, essa questão racional ligada ao dever, e que a gente é muito dependente. Ele dá um exemplo, como um filho, né, pequeno depende da mãe, né, depende dos cuidados da mãe. Então o homem deve amar o dever. Nós devemos amar o dever, não porque ele nos preserve dos males da vida, mas porque esses males aos quais a humanidade não pode nos tirar, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Então, quando a gente ama o dever, ama a responsabilidade, a gente se sente mais livre e mais fortalecido, né, esse vigor, para que a gente possa seguir adiante no nosso desenvolvimento. É aquele sentimento que a gente fala, né, sentimento do dever cumprido, né? Olha, fiz o que eu deveria cumprir, isso dá uma tranquilidade, uma calma, uma serenidade para o nosso coração. E aí, por último, ele fala aqui que o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, quanto mais a humanidade vai se elevando, mais vai ficando um crescente irradiando a necessidade de nós cumprirmos com os nossos deveres mais íntimos e profundos, de nos reformarmos para podermos contribuir melhor com a humanidade em marcha. E esse dever, essa obrigação moral da criatura para com o Criador, com Deus, ela jamais termina, jamais acaba. Sempre temos essa responsabilidade para com o Criador. Então ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Deus quer e nos espera de braços abertos para que cada um de nós possamos ter essa consciência de cumprir as nossas missões, né? E o quanto antes nos elevarmos, né, para fazer com que essa nossa beleza espiritual resplandeça. E é isso que o Cristo espera, é esse o exemplo que o Cristo veio nos dar, e é isso que Deus espera das suas criaturas, né? Lembrando, mais uma vez, parafraseando Bezerra, estamos todos nós condenados à perfeição. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós nessa noite. Muito obrigado por emprestarem seus ouvidos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.